Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá. Estudo recentemente realizado pelo Observatório Itaú Cultural concluiu que as mais de 130 mil empresas ligadas aos setores da cultura e das indústrias criativas no Brasil movimentaram 230,14 bilhões de reais em 2020. Para que tenhamos uma ideia, esse valor equivale a aproximadamente 3,11% do Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, naquele período. Portanto, maior que o PIB ligado ao poderoso setor automotivo, que responde por 2,1% do PIB e quase igual ao PIB gerado pela construção civil. O estudo estima que o setor gera em torno de 7,4 milhões de empregos formais e informais no Brasil, ou seja, 7% do total dos trabalhadores da economia brasileira é muito. A introdução serve para sustentar o seguinte ponto: a economia da cultura, do entretenimento, são fundamentais para o processo de desenvolvimento social e econômico do nosso país e, portanto, do nosso estado, Ceará. É por isso que o Fox Colloquio de hoje vai conversar com Luísa Sela, a secretária de Cultura do nosso estado. Luísa Sela já tem pelo menos 10 anos de atuação profissional no setor. Até recentemente exercia a função de secretária executiva da Cultura na pasta que hoje comanda. Entre 2014 e 2016, foi diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca, o Centro de Cultura, Juventude, Esporte e Ciência, no âmbito da Prefeitura de Fortaleza. Na sequência, foi diretora de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar e depois presidente do Instituto ECOA, em Sobral. Luísa Sela Arruda Coelho possui mestrado em Saúde da Família e graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. E é um imenso prazer recebê-la aqui na casa de Vovó Dedé. Nosso programa produzido e distribuído pela TV Dedé, que é a TV web da Casa de Vovó Dedé, Luísa. Prazer que você esteja aqui conosco e eu penso que você se sente em casa na casa. Sim, sem dúvida. Agradeço muito o convite para estar aqui conversando sobre um tema que gosto muito, né? E ainda mais aqui nesse espaço, né? Que é muito encantador. Já conheci um pouco do projeto, mas vi aqui e ouvi, não é? Assim, toda a trajetória e o que tem sido realizado, a portinha ali naquela rua que se abre para um grande mundo de possibilidades é impressionante. Isso que a Luísa falou, ela tocou num ponto muito curioso, porque é uma portinha. A gente vê a frente da casa e, enfim, você não sabe a real dimensão e quando você entra, tanto o valor, o calor humano da casa, quanto as condições estruturais de todo o serviço prestado. Mas, Luísa, eu fiz essa introdução. Bom, eu tenho quase 30 anos de exercício do jornalismo e peguei a cultura ainda era cultura e esporte. Eu acho que nem era secretaria ainda antes. Eu acho que a primeira secretaria de cultura veio com o governo Tasso, se eu não me engano, na década de 80 ainda. E cultura não era visto como um ativo econômico, e sim como algo um pouco paternalista, assistencialista do Estado. Felizmente, isso mudou e hoje a gente fala de economia, da economia da cultura e economia criativa. Isso é muito importante. Tá? Sim. Apesar de ainda termos muito a avançar nesse campo, né? Mas como assim, hoje, muito a avançar? Por quê? Porque a gente já tem uma compreensão, tanto que o Itaú fez esse estudo recente. Nós temos Cláudia Leitão como um grande nome pensadora, né? Cláudia Leitão, ex-secretária de Cultura, foi secretária de Economia Criativa no Ministério da Cultura, lançou recentemente um livro que trata sobre isso, resgatando muito aí o pensamento de Celso Furtado, que ela considera como uma referência, né? Assim, deste pensamento sobre a economia nesse campo criativo. Mas quando eu digo que ainda temos muito a avançar, principalmente do ponto de vista de políticas públicas, de estímulo, incentivo e reconhecimento desse campo como um ativo importante econômico, né? Assim, a gente ainda tem uma mudança de compreensão, sim, mas a gente ainda vê muito a cultura dentro ali da lógica do fomento direto, do patrocínio para realizar atividades culturais. Esse mercado cultural, que é muito forte, ele ainda não tem... Esse estudo do Itaú, acho que foi uma das primeiras iniciativas, ainda com muitas lacunas. Você pegar, por exemplo, a cultura popular, ela não está incluída. Imagina no Nordeste o que é isso.
né? Com o movimento junino, que a gente está finalizando agora o mês de julho com os últimos momentos. É gigantesco a quantidade. E no Ceará, especificamente, é muito grande a quantidade de pessoas que se envolvem para que isso seja possível, né? Então, a discussão sobre crédito, por exemplo, sobre benefício fiscal, por exemplo, né? Normativos, formação. Então, a gente ainda tem um campo muito grande para se explorar do ponto de vista de consolidar políticas, assim como existem para outras áreas, né? Você citou aqui o setor automobilístico, o setor de construção civil, por exemplo, a quantidade de políticas e de estímulos para indústrias, para empresas, né, se constituírem. Nós ainda não temos isso tão estruturado no setor cultural, mas eu acho que a gente vira, sim, uma página, né, nesta compreensão. Temos experiências no Brasil e fora do Brasil super relevantes. Paris não seria Paris sem a cultura, Londres não seria Londres sem a cultura, né? E eu acho que o Brasil, o presidente Lula tem falado muito sobre isso, e acho que a gente entra num momento agora muito... Eu tenho dito que a gente está numa janela de oportunidades muito importante para consolidar algumas políticas e quem sabe, a gente explorar, num bom sentido, a força da cultura cearense, da cultura brasileira, no que diz respeito as manifestações, as expressões, a diversidade, mas o que diz respeito à sua capacidade de gerar dinheiro. Você falou das festas juninas, me parece que elas têm uma relação muito forte com o mercado no sentido de não depender aí dessas ações públicas, essas ações estatais. Esse seria o grande objetivo a ser alcançado para a cultura em geral, Luísa? Eu penso que sim. Eu acho que tem eu queria que você falasse isso aí para mim, a pedra de toque dessa história. Tá? Esse processo, como é que você avalia que ele tem que se dar e pode se dar? O movimento junino, por exemplo, o Estado do Ceará, a gente lança um edital anualmente. O último agora foi 4 milhões, perto de 4 milhões e meio. Mas isso é um pouquinho do que movimenta a dimensão do festejo junino. As quadrilhas se organizam, seja por rifa, seja por busca de parcerias na iniciativa privada, seja por contribuições individuais. Dos membros, né, ali dos grupos, e conseguem fazer muito parecido com o Carnaval do Rio de Janeiro. Muito parecido com o Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de Salvador. Então, o interesse privado pela economia que aquilo ali gera, ele sustenta a manifestação. Se você pegar o Carnaval de Salvador, você pegar agora, inclusive, o movimento junino lá na Campina Grande, né? Paraíba. É praticamente todo privado. Inclusive, assim, eles fizeram uma licitação para uma produtora ganhar e gerenciar ali todo aquele espaço, porque ele gera uma possibilidade de receita muito significativa e muito atrativa, né? Então, essa discussão da sustentabilidade dentro, eu digo assim, quando eu digo isso, pode estar parecendo que eu estou retirando a responsabilidade do Estado de incentivar. Jamais. Né? O Estado, a cultura é um direito humano, e o Estado tem que assegurar para todas as pessoas, independente da sua condição, cor, gênero, classe social, o acesso a fruir, a produzir, a criar. Então, isso é uma responsabilidade do Estado. Né? Mas, sim, a discussão da sustentabilidade, ela precisa ser trazida de como que a gente consegue, através dessas políticas, gerar circuitos que consigam se retroalimentar, né? Seja por meio de bilheteria, seja por meio, né, de venda de produtos, né? Produtos associados. Se você vai, por exemplo, num museu fora do Brasil, até mesmo no Brasil, algumas experiências, você tem uma lojinha que vende tudo, vende a blusa, vende o caderno. Sempre um prazer imenso passar pela lojinha. E é sempre... Todo mundo adora passar. Eu estava conversando um pouco com o Salmito, que é, né, secretário de Desenvolvimento Econômico, e ele disse que o turismo cultural, ele é o que o turista geralmente mais deixa dinheiro. Por quê? Porque você tem subprodutos ali que a pessoa quer levar. Quer levar uma blusa, quer levar um caderno, quer levar uma canetinha, uma réplica de uma obra. Né? Então, são dessas... A Casa da Vovó Dedé, por exemplo, faz muito isso, né? Tem fomento, acessa possibilidades de financiamento público, mas consegue criar estratégias, né, para se autossustentar, vendendo alguns serviços, buscando outros tipos de parceria com
com a iniciativa privada, possibilitando também a entrada, que é o que a gente diz, né? Como é que a gente diversifica as fontes de receita. Porque o Tesouro Estadual, ele nunca, jamais vai conseguir dar conta de garantir, de fomentar todas as estratégias, né? Então, e se você for para qualquer mercado, para qualquer indústria, tem isso. Das maiores às menores. O crédito, o benefício fiscal, todas elas... Tem duas aí que são subsidiadas pelo setor público. Eu sempre questionei muito os críticos dessa gente. Vocês criticam as políticas de cultura, os créditos para a cultura, as leis, o Rouanet e outras. Aí não compreendem que todos os setores da economia brasileira, isso não é algo que devemos ficar felizes, porque não precisaria, o ideal é que não se precise disso, mas eles vivem subsídios estatais. O presidente Lula acabou de lançar um programa aí para carros populares. Aí, um dos grandes beneficiados é a indústria automobilística. Exatamente. Naturalmente. E o crédito que vem para a cultura não é nem... Não chega perto. Não chega. Do que representa o incentivo para essas indústrias. 500 milhões de reais, se eu não me engano, só nesse caso dos carros. Se não me engano. Exatamente. Se não me engano. E que tudo bem, é uma política de atração, de investimento, de beneficiamento. Exatamente. Está mantendo emprego? Gerando, né? Mas é isso, assim, a capacidade que, como o mercado cultural, a indústria cultural criativa, ela ainda não é tão conhecida, né, no campo da economia tradicional, digamos assim. Então, isso não é muito mensurável. Mas a gente estava falando disso agora no MI, para conseguir o Festival Música na Ibiapaba, não é? Assim, para conseguir você realizar um festival desse, para você conseguir realizar, por exemplo, uma entrevista dessa, a quantidade de pessoas, desde o produtor, o editor, o câmera, o iluminador, que se envolvem, né? A quantidade de empregos que uma entrevista dessa gera. Isso direto, né? Direto. Porque os equipamentos, tudo, mesa, TV, iluminação, exatamente. Ela é muito gigantesca. Por falar nisso, nesse caso aí, eu citei aqui na abertura desse estudo, muito bem feito do Itaú Cultural, eu não encontrei a parte do Ceará. Tem uma coisa específica do Ceará no estudo, eles fizeram cadernos dos estados, né? O Ceará, se não me engano, fica com 2,4, 2,3, se não me engano, a medição do PIB. Agora, muito próximo da participação do Ceará no PIB nacional. Sim, tá? Então tem uma coerência ali. Que o nosso grande objetivo é atingir crescer. Pouco mais de 4%, que é o tamanho da população proporcionalmente. Exatamente. Quando o Itaú lançou, ele convidou os secretários e secretárias de Estado para apresentar a metodologia, para ouvir também o que é que os estados consideravam como lacuna, né? Porque é isso, assim, esse é muito maior. Esse número é maior, não tenho nenhuma dúvida disso. A única política que eles pegam de fomento para fazer essa medição é a Rouanet, porque é o que tem sistema. Então eles começaram a... Agora ele pega o absolutamente formal. Aí, né? o Itaú firmou uma parceria com o Fórum de Secretários Estaduais de Cultura, exatamente para monitorar isso, né? O que é que cada estado tem de política, quanto mais ou menos investe em fomento, o que é que investe, para ir incorporando outras receitas. É praticamente o censo da cultura. É praticamente novamente. o censo da cultura. Já foi feito isso aqui no passado, né? Mas muito... Mais de 20 anos. Muito antigo. A Firjan tem alguns estudos, que a Federação de Indústria do Rio de Janeiro faz também alguns estudos nesse sentido, mas é isso, muito focalizado, né? A gente não tem uma experiência mais censitária, digamos assim, da realidade, né? E eu acho que agora, espero, né, que o retorno do Ministério seja algo que ele não tenha mais tantas oscilações, que a gente possa discutir essa questão do sistema de informações culturais de todo o Brasil, porque é um retrato... Teve o Festival de Parintins, por exemplo, é outra coisa que é impressionante, né? E a cultura se associa ao turismo de uma forma muito potente. O Ceará já tem, acho que 14%, se não me engano, é a participação do turismo no PIB do Ceará. E olha que vende só as praias. Só. Vende praia, um pouco de diversão. Mas assim, sertão, serra, assim, estive recentemente em Ibiapaba, recentemente ali em Guaramiranga. Você tem ainda muito a possibilidade de você associar, e a gente tem conversado muito sobre isso. Eu e a Ivana, que está, né, dirigindo a pasta do turismo agora, porque você associar a cultura ao turismo, você pode ter uma surpresa muito interessante. Olha, bom, eu conheço algumas cidades no mundo pela dimensão social, econômica de Fortaleza,
A minha sensação, e é uma sensação, é que nós temos uma estrutura de equipamentos de cultura, voltados para a cultura, muito boa. Sim. Muito boa, muito bem montada, funcionam muito bem e tal, mas eu não vejo o turista... Eu estou aqui, né? Evidentemente, eu não sei quem vem de fora para cá o que é que está buscando. Eu creio que busca muito estar ligado ao sol, à praia, a esse tipo de entretenimento aí, e não um entretenimento cultural. Vocês estão trabalhando isso? É isso, a gente tem buscado, não é assim? Temos conversado com a Irvana para entender e associar Ivana, nessa secretária de Turismo. Dentro da promoção, porque quando o turista vem, você tem que ter estratégias, né? Então, assim, quando o turista vem, para ele conseguir acessar essa rede, ele tem que receber essa informação. Seja lá do cara que vendeu o pacote, seja quando ele chega. Isso mesmo. Né? Então, você chega no aeroporto de Fortaleza hoje, por exemplo, você não tem nenhuma referência a nada cultural que existe na cidade. É como se existisse só Beach Park no estado. Né? Acho que tem Beach Park, Coco Bambu, tem assim, né? Umas... Sem querer criticar, Nada, muito pelo contrário. é muito né? importante. É isso, a gente não está disputando. Na verdade, você amplia a oferta. Tem quem vá para o Beach Park, mas tem quem queira ir para a Pinacoteca. Tem quem queira ir para o MIS, né? Tem quem queira ir para o Teatro de Alencar. A gente tem um museu de fotografia privado, museu de fotografia, que é único no e aí país. você associa isso, né? Impressionante. O acervo do Museu de Fotografia é impressionante. Então, são instituições que merecem estar apresentadas para as pessoas que chegam ou para as pessoas que buscam ali, né, opções de divertimento e de viagem, no mesmo patamar. Você falou a palavra certa, estratégia. E o turismo está entendendo isso? Está compreendendo? É um processo, né, da gente construir, mas eu acredito que sim, que se compreende isso, até porque o turismo no mundo também mudou muito, né? As pessoas buscam como o turismo de experiência, né? As pessoas querem conhecer mais a fundo ali o Cariri, pelo amor de Deus. Você fazer circuitos ali naquela região do Cariri. Agora, nós temos um dever de casa, que é o dever de casa de qualificar essas instituições, né? Então, assim, O que você chama de qualificar as instituições? Nós temos hoje algumas instituições que não estão com condições de funcionamento, por exemplo, né? A oferta mesmo, a capacidade de chegar até essas pessoas, a comunicação é uma estratégia muito importante. Então, existe, mas você não sabe que existe. A Pinacoteca do Estado do Ceará, as pessoas que visitam a Pinacoteca dizem, né? Pelo amor de Deus, como é que isso não está em todo canto? O Museu da Imagem do Som é impressionante. Luiz, eu diria que nem sequer o público de Fortaleza. Nada, não, ainda muito pouco. Apesar da Pinacoteca ter um índice de visitação que, pelo pouco tempo que ela foi inaugurada, a gente considera um sucesso. A gente tem fim de semana que 3.000 pessoas visitam a Pinacoteca. A Pinacoteca inaugurou em dezembro. O balanço até agora são mais de 80.000 pessoas. Então, ela tem um bom... Isso funcionando no primeiro momento só sábado e domingo, né? E depois ampliando um pouco, mas ainda sem funcionar, porque a gente vai estar implantando, né? Um equipamento gigantesco que você vai ali faseando o processo de implantação dela, né? Então, ela tem ainda um potencial muito maior. Então, como é que isso entra num circuito de... E aí é um processo mesmo também de formação. A associação com as escolas é muito importante. É importante que a rede de escolas públicas e privadas sejam convidadas e participem. A gente estava conversando sobre essa dimensão da educação do tempo integral, como que o contraturno é recheado por experiências também nessas instituições, né? Então, tem muita coisa ainda que se pode, quando eu digo qualificar, é muito nesse sentido, né? Assim, então, tem muita coisa ainda que se pode potencializar, aperfeiçoar, né? Para exatamente fazer com que Fortaleza não seja um lugar de passagem para Jericoacoara, de passagem para Icaraízinho de Amontada, porque às vezes isso acontece. Você vem para cá para ir para outra região, para Cumbuco, para outra região do estado, né? Para que o que existe aqui de infraestrutura cultural, que é o tema que a gente está falando, seja convidativo. Nós não temos ainda... Se um turista chega e diz, eu quero saber a programação cultural, onde que ele vai ver? Aonde? Né? Então, a Secretaria vai lançar agora, em breve, um aplicativo que vai reunir pelo menos a programação ali dos equipamentos que o governo do estado tem. São mais de 20 em Fortaleza. 20 belos equipamentos. Então, mas estamos lançando agora, né?
Vamos lançar agora, que vai ser um espaço onde qualquer pessoa, de fora ou daqui mesmo, possa consultar e saber que ali eu consigo ter toda a programação disponível da rede de equipamentos do governo do estado do Ceará. Não faz muito tempo, eu acho que o grande equipamento cultural do Ceará era o Museu do Ceará. Sim, não faz muito tempo. Sim. E era um museu, aqui entre nós, um museu que aquém das necessidades de um equipamento que representasse, enfim, uma parte da cultura, história do nosso estado. E incrível, eu acho que a partir da gestão do Paulo Linhares como secretário de Cultura, isso deu um salto muito forte, né? E essa é a pergunta que eu ia te fazer. Me parece que na cultura, assim como em outros setores, no controle fiscal e financeiro do Estado, na política de águas do Estado, na política de desenvolvimento econômico do Estado, uma certa continuidade. Nunca houve uma quebra enfim, uma política e isso é fundamental. Isso é fundamental. E me parece que isso tem se dado na cultura também. Tem sim. De certa maneira, você pegar ali os últimos 20 anos, né? Você tem uma continuidade. O Ceará tem uma marca, e aí na cultura isso não é diferente. A gente, apesar de nós que estamos aqui fazendo, identificamos várias lacunas e desafios que ainda estão ali colocados, né? Mas no Brasil, o estado do Ceará é reconhecido enquanto política pública de cultura, exatamente por isso. Porque tem uma institucionalidade, tem um arcabouço jurídico normativo, tem políticas estabelecidas. Esse ano a gente celebra, por exemplo, 20 anos de existência de uma política de patrimônio imaterial, que é o reconhecimento dos mestres e mestras da cultura como tesouros vivos. Então, 20 anos ininterruptos que a política acontece. Agora, na semana passada, estávamos celebrando 20 anos da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho, 10 anos da Escola Porto Iracema das Artes. Então, você tem iniciativas que... 25 anos do Centro Cultural Dragão do Mar. Né? Então, você tem iniciativas que têm perenidade, né? que estão ali acontecendo. Obviamente, momentos com maior dificuldade, momentos com mais potência, que é natural. O que se associa aí também à economia, né? E a economia e a política, no caso dos últimos 4 anos, também exatamente. tem a ver com a política. Então, curiosamente, um setor que a politicagem barata, ela não influencia muito, não, Luísa? Não. Isso tem sido uma característica muito positiva da cultura. A gente tem se protegido. E eu espero que assim a gente continue, porque isso é fundamental, né? Porque até aqui, só profissionais do setor que estão atuando lá à frente do... É fundamental. Isso é fundamental para garantir a qualidade daquilo que é feito, né? Você ter pessoas que entendem, que têm compromisso, que têm competência, que estão ali preocupados com a qualidade do serviço, né? Hoje eu tenho a possibilidade de estar dividindo com Raquel Gadelha e com o Tiago Santana, que estão à frente dos institutos, né? Instituto Mirante e o Instituto Dragão do Mar. E a gente, junto com a Secretaria da Cultura, fazem a execução dessa política, que são 2 pessoas com trajetória, sérias, competentes, né? Então, isso faz toda a diferença. E o ministro Camilo, então governador, a despeito de todas as dificuldades que ele enfrentou no seu mandato, fez um investimento, esse destaque que você faz, por exemplo, para a rede de equipamentos, né? Com um governo federal jogando contra, com pandemia, com crise em polícia. Então, o Camilo deve ter investido mais de 500 milhões de reais na construção da Estação das Artes, da Pinacoteca, do MIS, do Centro Cultural do Cariri, Casa de Antônio Conselheiro. Foi o primeiro governador que construiu equipamentos fora de Fortaleza. Então, assim, isso é uma demonstração de um entendimento sobre a importância da cultura. Não é gasto, é investimento. O retorno que isso promove para a sociedade em vários aspectos é incalculável. É claro que a gente calcula ali a renda, porque a gente sabe que é uma dimensão importante da sobrevivência humana, mas é incalculável a transformação que instituições como Escola de Gastronomia, como Escola Porto Iracema das Artes, promovem na vida das pessoas. A Casa da Vovó Dedé é a prova disso, né? Ouvi o Wagner falando sobre as pessoas que passaram por aqui, que hoje são musicistas no mundo afora, não vou nem dizer no Brasil afora, né? Que estão aí no mundo, tiveram suas vidas completamente transformadas por isso. Sem dúvida, por sem isso. dúvida. Luísa, você tem... Bom, a política, em política e em gestão pública, a gente nunca fala como algo definitivo. Mas você tem aí potenciais 4 anos à frente da secretaria, está apenas há 8 meses, 7 meses, não é isso?
com possibilidade de mais 4, devido à possibilidade de reeleição do governador e a secretária permanecer no cargo. É uma possibilidade bastante plausível. Então, diante disso, qual é a sua grande meta à frente da pasta? Ou um conjunto de grandes metas, enfim. Nós estamos esse ano, o primeiro ano de um governo é sempre o primeiro ano para planejar e para exatamente pensar esses desafios. Mas claro que a gente vem com agenda, não é? Até principalmente eu que já estava na gestão e que já podia, então, o plano estadual de cultura, o plano de gestão, eles já apontam ali um pouco alguns caminhos, né? Mas eu acho que nós temos ainda um desafio de fazer que o Estado do Ceará, a cultura do Estado do Ceará seja reconhecida como um ativo importante do nosso Estado. Você pensa na Bahia, você pensa em Pernambuco, não tem como não pensar na cultura desses dois estados. Nesse estudo do Itaú, a participação da cultura na Bahia, no PIB, lá, você tem lembrança? Eu não lembro, mas aqui posso depois... 2,3. Mas é maior. Okay. É maior, né? Até o estado maior também, Bahia tem, né, mais de 400 municípios, a participação é maior. Mas são estados que você tem, que pode até do ponto de vista de política pública, não terem a agenda que o estado do Ceará tem. Não é? Quando a gente vai para esses estados, conversa com as pessoas desses estados, que inveja do Ceará, né? Mas a imagem do estado para fora, as pessoas vão para a Bahia, vão para Pernambuco, porque querem conhecer e ter contato com a cultura daquele estado. E isso ainda é uma agenda que o Estado... E tem a ver com o que a gente estava conversando, né? Sobre como é que a gente promove o Estado do Ceará para o Brasil e para o mundo. Eu acho que isso é um desafio muito importante. E nós temos também... Deixa eu te fazer uma provocação quanto a isso. Depois tu volta para a questão que eu tinha feito antes. Mas me parece que o Ceará trabalhou muito tempo com uma ideia do vaqueiro, da cultura do couro, do sol a pino, sabe, do solo queimado, da caatinga, e a gente esqueceu todo um resto que havia. Eu me lembro, eu fui editor do Anuário do Ceará durante 10, 12 anos, mais ou menos, e eu pegava os anuários antigos, passados, ainda era Lustosa da Costa, Dória Sampaio, os editores, e as capas sempre eram esses símbolos. E a gente já via um Ceará muito mais pungente, né? Muito mais forte, em diversos setores. Vamos tirar essa coisa da jangadinha de 6 paus, vamos tirar o vaqueiro dessa história e vamos colocar outro Ceará. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, não é perder tempo, eu acho que a gente ficou muito ligado a isso durante muito tempo. E é claro que o vaqueiro, o jangadeiro... É parte da nossa cultura. Parte da nossa cultura, claro. e marca importante, né? Assim, na nossa formação cultural. Tanto o vaqueiro e o jangadeiro, eu acho que são dois personagens... Sim, são nossos dois grandes personagens. Muito importantes, né? Agora, não é só isso. E, principalmente, a tradução do Ceará não pode ser a tradução de um Ceará que sofre pela seca, que tem o chão rachado, né? Então, a gente... Não é negar que a seca é um desafio para o estado do Ceará pela sua condição de semiárido. Mas é não reduzir... Né? Muito pelo contrário, exatamente. Apesar desta dificuldade, desta condição, todas as políticas que possibilitaram que o Estado fosse muito mais do que isso. Então, eu acho que essa imagem... E aí pegando a tradição e o contemporâneo mesmo, pegando ali o que você tem de tradição, o reisado. Eu tive em Potengi. Não existe no mundo um lugar que você veja um reisado de caretas no meio do sertão. É um negócio que você não acredita que está acontecendo. É impressionante. Da tradição e o contemporâneo. Você pegar a música contemporânea, a dança contemporânea, o teatro que está sendo produzido, né? O audiovisual cearense tem cada vez mais. Só esse ano nós tivemos... filmes nos festivais de Nova York, de Gramado agora. O Carim estava lá em Cannes, cearense, né? Produzindo e sempre trazendo essa marca, né? do estado do Ceará. Então, inclusive, essa coisa, né? que é o que o sertanejo traz, né? Que é o de conseguir fazer na escassez. Então, filmes geralmente de baixo orçamento que chamam a atenção e que conseguem furar a bolha de circuitos, disputando com filmes de orçamentos, às vezes, muito maiores. Né? Um filme agora financiado, inclusive, pela Lei Aldir Blanc, que ganhou, foi lá para Nova York, teve essa possibilidade de ser, inclusive, premiado. Se não me engano, em todas as categorias, o Guto Parente, né? Em todas as categorias que concorreu. Né? Então, assim, isso precisa aparecer de uma forma mais...
expressiva e ser motivo de orgulho para os cearenses, que eu acho que a gente ainda, de uma forma geral, a gente ainda não se conectou, o Estado ainda não se conectou tanto com isso, né? Por isso que a gente faz um movimento político também de buscar convidar os parlamentares, não é? Os prefeitos, prefeitas, para conhecer, para estar nos equipamentos, porque aí não tem, às vezes, dimensão né, da grandeza e da potência que é. As pessoas se encantam, né, quando apreciam isso. Então, acho que tem esse desafio para fora e tem um desafio para dentro junto aos municípios cearenses, né? A gente tem a Secretaria da Cultura do Estado, ela tem que se relacionar com o agente cultural, mas ela tem que se relacionar fundamentalmente também com os municípios, porque somente a política do Estado ela não consegue acessar e possibilitar o grande direito ali das pessoas, que é o acesso à cultura. Então, discutir com os municípios, com os secretários, com os prefeitos e prefeitas, a construção de políticas públicas nos municípios cearenses, em todas as regiões, e agora com o retorno do Ministério da Cultura, as leis que possibilitarão a descentralização de recursos nunca antes vistos, agora com a Paulo Gustavo, 3 bilhões, quase 4 bilhões de reais vão ser investidos em todo o Brasil, né? O estado do Ceará e os 184 municípios aderiram à lei e vão entrar agora numa agenda de muitas ações. Então, essa estruturação do sistema estadual de cultura, eu também entendo que é um outro desafio importante. E o que a gente começou a nossa conversa, a economia, o mercado. Você tem que ter políticas para aqueles que estão começando, mas você tem que ter políticas para estruturar a carreira daqueles que estão prontos para voar e para construir a sua autonomia de carreira, não é? Então, isso eu acho que ainda é uma fragilidade muito grande. A gente tem figuras como o Matheus fazendo rock, Lorena Nunes, né? Enfim, que assim, a gente estava o Silvério Pereira, que está aí agora tanto como ator, como também entrando nesse campo da música, né? Tem um show lindo interpretando as músicas do Belchior, que pode circular em qualquer canto do mundo, que vai encantar as pessoas. Então, eu acho que a gente tem esses desafios, assim. Se eu for pensar em desafios macro, eu diria que essas dimensões são as que estão mais no meu juízo. No seu horizonte. Você falou do Belchior, é curioso, se a cultura do Ceará for descoberta pelo Brasil como o Belchior foi, Belchior é década de 70. E, bom, eu com 11 anos, eu vibrei com aquele disco, a alucinação dele, e não entendi isso. Por que o Belchior não é visto e entendido pelo Brasil com a dimensão que ele tem? E agora está aí. Há pelo menos 5, 6 anos, o Belchior, aliás, construindo carreiras musicais de pessoas aí que... Exatamente. Enfim, é um caso à parte, o caso do Belchior. Mas, Luiz, então é isso. Nós chegamos aqui praticamente ao final da nossa entrevista. Deixo o microfone aí a seu dispor para que você finalize a nossa conversa e sempre ressaltando isso. A cultura é um ramo da economia fundamental. Ela no mundo inteiro, e a cultura ela é uma coisa muito ampla. Ela é gastronomia, ela é modo de vida, ela é... Enfim, às vezes a gente pensa cultura só como algo pequeno. Comunicação. Comunicação também no fim das contas, a música, a cultura gastronômica, comportamental. Enfim, é muito amplo e mexe com todos os setores da economia. E mexe com muitas pessoas. E é um grande fator gerador de renda e emprego. Por isso que eu acho esse setor tão delicado, ele deve ser tratado com muito carinho por todos os governantes e, felizmente, nós temos tido isso aqui no Ceará ao longo dos anos. Luísa, muito obrigado pela sua participação e a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui, poder compartilhar um pouco do trabalho, né, feito aí à frente da Secretaria da Cultura, mas fundamentalmente pelo seu interesse e seu envolvimento também como um comunicador, né, de difundir, de apresentar e de convidar as pessoas a conhecerem também um pouco mais da nossa cultura, porque eu acho que é isso, né? Assim, a gente tem esse desafio aí de conquistar os corações e mentes das pessoas para entender de que o investimento feito na cultura ele é fundamental, ele é tão estratégico quanto o feito na segurança, na educação, na saúde, né? E que precisa ser valorizado. Eu digo que assim, a gente conhecer o mundo é muito importante, né? A ampliação dos nossos repertórios, do que é feito no mundo inteiro. Mas é bom a gente fazer isso quando a gente tem
consistência da onde a gente vem. É isso né? mesmo. Então, e essa consistência de onde a gente vem é a partir de quem nós somos. E quem nós somos é fundamentalmente uma questão cultural. Sem dúvida. E a valorização daquilo que se produz e que se é feito pelos nossos vizinhos, né? E vizinhas, como os povos indígenas gostam de dizer, pelos nossos parentes. Né? Então, que a gente possa conhecer cada vez mais e mergulhar cada vez mais nessa grandiosidade que é a cultura cearense, se orgulhar dela, valorizá-la, né? E aí, a partir daí, ir para o mundo todinho, que aí, a gente vai com firmeza de pensamento. Então, muito obrigada e parabéns também pelo seu trabalho. E aqui também, aproveitando que estou aqui no espaço da Casa da Vovó Dedé, mais uma vez louvar e reconhecer essa iniciativa tão potente, tão importante, né? Para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, mas, sem dúvida nenhuma, referência para todo o Brasil, para todo mundo, o trabalho que é feito aqui. Massa. Muito obrigado. Fica mais um. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.